Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, abram agora os ouvidos, né? Que vão direto ao coração. Eu digo assim, abram os ouvidos do coração para a gente ver o que é que tem nessa matéria, né? O que é que tem neste programa de tão especial, para que você possa realmente, não sei, de repente se ajudar, ajudar ao próximo, ajudar as pessoas que estão ao redor, de repente alguém que passa por essa problemática na sua família. Dia 1º de dezembro, o último agora, nós estamos começando o mês, né? Mas no último agora, 1º de dezembro, foi o dia do Mundial de Combate à AIDS. E para falar conosco sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade, está aqui o médico Dr. Maurício Pompilho, ele que é infectologista, já esteve outros momentos aqui conosco, né, Dr. Maurício? E é uma alegria muito grande para nós do programa Viver com Fé e Saúde, da TV Imaculada, poder te receber novamente aqui. Obrigado, é uma oportunidade de estar aqui falando com você, uma grande alegria. Muito bom mesmo. Dr. Maurício, como surgiu o vírus HIV, doutor? Bem, existem vários estudos acerca disso. Uma das questões que se coloca bem claramente é que já existe um vírus muito parecido antes da identificação do HIV, que era o vírus da imunodeficiência do símio, ou seja, do macaco. Sim. E provavelmente, com o passar do tempo, esse vírus foi se adaptando e com contato com os humanos, principalmente alguns países da África mais central, ele pôde então se modificar e adaptar o vírus ao ser humano e aí então denominado o vírus da imunodeficiência humana. Olha isso. E aí fala-se em AIDS, né? Qual é a diferença entre AIDS, entre HIV, ser portador do HIV, doutor Maurício? É importante entender que esse é um tipo de infecção que a pessoa não adoece imediatamente. Olha. Então você pode entrar em contato com o vírus do HIV, esse vírus pode ficar de forma latente no seu organismo por 5 anos, às vezes 10 anos ou mais, sem nenhuma manifestação clínica. Olha. E só depois de muito tempo, então, ele se manifestar. Então, nós chamamos que aquela pessoa que faz um exame do HIV e esse exame vem reagente ou positivo, indica que ela é uma portadora do vírus do HIV. Enquanto que aquela pessoa que já manifesta doença clínica associada ao HIV, nós vamos dizer que ela é doente de AIDS ou está com AIDS. Mais comumente, a gente tenta utilizar o termo pessoa vivendo com HIV para denominar as pessoas que estão numa situação clínica, quer seja portador, quer seja doente. Entendi. Isso significa que existem pessoas que são portadoras do vírus HIV e não sabem. Exatamente. Isso é realmente um ponto muito importante de a gente conversar. Por quê? Se ela é uma doença que é transmissível a outras pessoas, entretanto, é passível de tratamento, se eu fizer o meu tratamento, eu vou evitar que eu fique doente e eu vou evitar de transmitir esse vírus a outras pessoas. Exatamente. Então, é extremamente importante nós estabelecermos o diagnóstico. Olha isso. Doadores de sangue, a cada vez que eles vão fazer a doação de sangue, é feito um novo exame, mesmo que ele seja um doador recorrente. Sim, mesmo aqueles doadores credenciados, né, que a cada 3 ou 4 meses estão presentes na hemorrede para sua doação de sangue, plaquetas, enfim, os derivados do sangue, cada vez que ele é coletado o sangue, essa bolsa tem que ser testada. Tá certo? É norma, é legislação. Isso para dar garantias a quem recebe aquele sangue, né? Sim. Porque a pessoa que está recebendo um sangue, ela já está debilitada. Claro. E ela deve evitar receber qualquer outra infecção através desse sangue. Eu falo isso, me veio no pensamento você dizendo agora, por quê? Porque existem tantas campanhas no sentido de doação de sangue, que é dar o seu melhor, né? Doar, você não sabe nem para quem vai o seu sangue. Né? Ao mesmo tempo que é algo que você está ajudando o próximo, de uma forma ou de outra você está se ajudando também, porque é uma maneira de você saber se você é portador ou não. Sim, faz sentido. Entretanto, o que acontece? Algumas vezes os nossos comportamentos podem ser comportamentos de risco ou comportamentos vulneráveis. Sim. E aí eu fico em dúvida, será que eu peguei o HIV? Então, a nossa recomendação neste caso não é ir ao banco do sangue. Sim. Se eu tenho alguma dúvida sobre alguma possibilidade de eu poder ter me infectado por um relacionamento sexual,
por um acidente com material cortante, por exemplo, um trabalhador da área da saúde, eu devo procurar uma unidade de saúde para fazer o exame. Olha aí. Hoje, aqui em Campo Grande, em diversas cidades do estado de Mato Grosso do Sul, nós temos descentralizado a testagem. Então, toda pessoa pode fazer o seu exame numa unidade de saúde. Olha. E esse exame, por muitas vezes, é feito na forma de teste rápido, aonde ela se apresenta, é coletada uma pequena amostra, uma punção digital do dedo, e em termos assim de entre 20 e 30 minutos no máximo, ela já tem o resultado do seu exame. Então não há necessidade de ele passar por consulta. Ele só se apresenta dizendo que ele quer fazer o exame. Perfeito, que maravilha, perfeito. doutor. Então hoje o acesso é muito mais facilitado. A pessoa não precisa enfrentar fila para agendar uma consulta. E o exame é gratuito e sigiloso. Ai, ok. E se porventura isso se confirma, ele é chamado novamente ao local e se dá a informação. Neste caso, ele já sai de lá com o resultado. É no mesmo dia? Na mesma Teste hora. rápido, que nem você falou. Exatamente. Então, ele aguarda enquanto o exame fica pronto e o profissional de saúde, quer seja o médico, o enfermeiro ou outros profissionais habilitados para o teste, vai fazer o aconselhamento, que nós chamamos, né? Pré-teste e pós-teste, explicando o que significa o resultado daquele exame. Caso negativo, ele recebe as orientações para prevenir a transmissão da doença e, se for positivo, aonde que ele pode buscar ajuda para fazer o tratamento. Entendi. E tem um local específico para se fazer esse tratamento em Campo Grande? Sim. Hoje, em Campo Grande, existem 2 unidades de saúde especializadas em cuidar da pessoa vivendo com HIV. Uma unidade de saúde municipal e uma unidade de saúde federal vinculada ao hospital universitário. Olha. Mas Campo Grande tem avançado, inclusive, para a descentralização desse atendimento também. Para você ter uma ideia, hoje, em Campo Grande, são aproximadamente 4.500 a 5.000 pessoas fazendo tratamento, que sabem do seu diagnóstico e que estão em uso de medicação. E não são tantos profissionais assim para atender essa demanda, né? E aquelas pessoas que estão bem, como você disse, são apenas soropositivas para o HIV, ela tem como receber um tratamento muito mais simplificado, tomando basicamente 2 comprimidos apenas ao dia e fazendo consultas regulares. Então, hoje a ideia é para que, inclusive, o médico de família, aquele médico que está mais próximo à sua casa, possa lhe atender e estar apto também a poder cuidar de você. Isso, toda essa preocupação é aproximar a rede ao paciente, né? Porque ainda é algo que envergonha, né? Tem a questão do sigilo e tudo mais. Então, isso não deixa de ser uma forma de acolhimento ao próprio paciente e à sua família também, não? Com certeza. A gente diz que, além do cuidado, as dificuldades que a gente tem para o diagnóstico, para o tratamento, uma grande barreira, um grande obstáculo ainda é o preconceito que a gente tem que vencer, né? Sem sombra de dúvidas. E sintomas da doença, doutor Maurício? Quais são os principais sintomas? Ok. Não existe uma manifestação clara dizendo, olha, a febre é o marcador do HIV ou da AIDS. Por quê? Porque diversas doenças podem dar febre, não é mesmo? Então, o HIV ele se manifesta de diversas formas. A febre prolongada, uma febre que passa de uma semana, 15 dias, um mês e não se explica, pode ser um sintoma. Emagrecimento importante, manchas pelo corpo, e doenças chamadas oportunistas, como alguns tipos de meningite, alguns tipos de pneumonia, diarreia crônica. Então, ele pode se manifestar de diversas formas, inclusive através de um câncer. Olha, então o paciente ele pode ser diagnosticado com câncer e já se descobrir talvez que ele já seja portador Isso do mesmo. vírus? Por exemplo, o câncer de colo de útero, que é, infelizmente, muito prevalente na nossa população, infelizmente, muitas mulheres ainda morrem, né, em decorrência desse tumor, ele começa com um outro vírus chamado HPV. Isso. E esse vírus HPV também é transmitido sexualmente. Se essa mulher se expôs ao HPV, ela também pode ter se exposto ao HIV. Isso. E, às vezes, ela pode estar associado um câncer de colo uterino com HIV. Então, aquela oportunidade de fazer um diagnóstico de um câncer através de um preventivo, e esperamos que na fase mais inicial possível, também pode ser a oportunidade de fazer o diagnóstico de HIV. E outros tipos de tumores, por exemplo, como linfoma. Principalmente um tipo de linfoma chamado linfoma não Hodgkin, que é muito agressivo, ele pode estar associado ao HIV. Olha, e o tratamento daí ele é feito em conjunto?
tanto para o Perfeito. HIV quanto o quimioterápico. Sim, porque você precisa tentar destruir aquelas células do tumor e isso vai causar uma queda da imunidade das pessoas. Se ela já é portador do HIV, ela já tem uma imunidade muito baixa. Então você vai associar o tratamento do HIV para tentar destruir o vírus do sangue e, consequentemente, ajudar a melhorar a sua imunidade. Olha isso. E é mais predominante em homem ou mulher, doutor Maurício? Historicamente, tínhamos que os homens são muito mais suscetíveis ao HIV ou mais prevalente no HIV em relação à mulher. Só que ao longo do tempo isso foi se modificando. Por exemplo, se nós pegarmos a faixa etária de 15 a 24 anos, nós temos mais mulheres infectadas do que homens. Ou seja, entre as pessoas jovens, a vulnerabilidade da mulher se torna cada vez maior. Olha isso. E geralmente é feita essa pesquisa, isso é a nível de Brasil, essa questão da idade das mulheres? Existem estudos a nível de mundo, que são projetos sentinelas e que vai observando o comportamento do vírus em diversas populações do mundo. Entendi. E a mulher, nesse caso, né, que ela engravida, vamos dizer assim, existe maneiras de se prevenir que a criança não tenha a doença ou já é caracterizado que a mulher está grávida, a bebê também vai estar com o vírus? Essa é outra questão muito importante, Cláudia, que você tem dito. Tá. Por quê? Uma mulher que engravida, ela quer o melhor para ela, para o seu bebê, né? E, às vezes, ela se surpreende durante o seu pré-natal com um teste de HIV. Às vezes sabe ali naquele momento, doutor Maurício? Muitas vezes é diagnosticada justamente durante a gravidez, nos seus exames de pré-natal. O que é feito? Essa mulher, então, ela é orientada a fazer o tratamento. E se ela fizer o tratamento adequado, se ela receber um suporte para o parto e evitar a amamentação, digo, evitar apenas para as mulheres portadoras do HIV, né? Esse conjunto de cuidados reduz a taxa de transmissão do HIV de mãe para filho para cerca de 1%. Olha. Ou seja, ela tem 99% de chance de gerar uma criança absolutamente saudável. Olha isso. E em relação à questão que nós estávamos falando anteriormente de transfusão de sangue, para a gente voltar a falar acerca disso também. Os riscos que acontecem de contrair a doença através da transfusão, doutor Maurício? Hoje, isso é muito baixo, justamente por essa triagem que é feita no banco de sangue. Então, hoje, o sangue que é oferecido é um sangue de qualidade. Evidente que, se uma pessoa se infecta, uma semana, 15 dias depois, o seu teste ainda é negativo. Por isso que eu digo que se há alguma suspeita, alguma dúvida, eu não devo procurar imediatamente um banco de sangue para doar sangue. Isso. E sim procurar uma unidade de saúde para fazer a minha testagem. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse sentido, o que está nos assistindo? De repente tem um familiar, ou então tem um amigo que acaba de descobrir, né, que realmente ele é portador. De que forma que essa família vai ajudar? Porque existe o impacto do diagnóstico, né? Confusão, desespero, algumas vezes desesperança. Imagina essa mulher gestante que fica aquela ambivalência de sentimentos, né? Alegria porque vai ser mãe e, ao mesmo tempo, medo, pavor porque descobriu essa doença. De que forma que nós, enquanto rede de apoio, né, família, amigos, enfim, podemos ajudar esse paciente? Eu acho que também todos nós temos algo dentro de nós que você até havia comentado que está relacionado à nossa capacidade de solidariedade. Isso. Você vinha falar em doação há pouco tempo, né? Uhum. E essa capacidade que nós temos, que o ser humano tem, de se aproximar, de partilhar, de ter compaixão pelo outro, a gente diz não é pena, porque vem do amor, né? Então, a nossa capacidade de amar o próximo e estar dizendo, olha, eu estou aqui, ao seu lado. Você não está sozinho nessa luta. Você precisa de quê? Que eu vá à consulta contigo? Eu estou disposto. Você precisa de quê? Que eu te acompanhe para buscar o remédio? Eu estou disposto. Você não está sozinho. E acho que com isso a pessoa se sente protegida, segura e ela vai conseguir suportar e superar esse diagnóstico. Porque a pessoa tem uma grande expectativa de vida. O tratamento, ele é capaz de fazer um excelente controle do vírus. Olha. E como eu te disse, com medicamentos relativamente simples, ela pode tornar esse vírus indetectável no sangue, evitar transmissão para outras pessoas, vai poder trabalhar, vai poder ter lazer, e para aqueles que são cristãos, ir à igreja, enfim,
fazer tudo o que pode ser feito com uma outra pessoa qualquer. A espiritualidade faz parte desse acreditar também, desse viver no dia a dia, né, doutor Maurício? E eu fico pensando assim, você está dizendo, né, de acompanhar esse familiar. Significa que tanto o paciente quanto a família, quanto a rede de apoio no sentido dos amigos, que são pessoas que ele confia realmente, que vai fazer esse acompanhamento. Quanto mais sabe o que é a doença e o que é o tratamento, consequentemente eles acabam adquirindo mais estratégias de enfrentamento diante dessa nova realidade? É claro, porque a gente tem que desmistificar. Então, estar junto, abraçar, beijar a pessoa, né? Dar carinho, isso não vai transmitir o HIV, né? O HIV, ele se limita a algumas partes, algumas secreções do nosso corpo, que é o sangue, propriamente dito, por isso a gente tem todo um protocolo dentro do hospital para uma coleta de sangue, para um processamento de um sangue dentro de um laboratório, na verdade, o uso de luvas, né? São aqueles cuidados realmente necessários para qualquer pessoa, né? Sim. E também pelas nossas secreções, inclusive, melhor dizendo, as sexuais, ou seja, o sêmen, a secreção vaginal, são fluidos do nosso corpo que pode conter o vírus. Entendi. A amostra, como a saliva, ela não tem capacidade nenhuma de transmitir o HIV. Portanto, compartilhar um objeto em casa, às vezes a pessoa, preciso separar um copo, um talher, absolutamente, isso não é necessário, né? Até porque a pessoa vai se sentir excluída, né, de uma forma ou de certeza. outra, né? E sem haver necessidade, talvez é isso que se pega mais acerca da questão do preconceito que existe quanto a essa doença, né? Vou visitar, mas vou apertar a mão, vou abraçar, não vou abraçar, como é que eu vou fazer? Será que esse copo foi o mesmo que ele utilizou? E a questão não é exatamente essa, né? É o se aproximar realmente. Por isso da importância também de saber quais são as formas, né, de contágio, para não haver essa questão pequena que vai fazer o outro sofrer, não, doutor Maurício? Com certeza. Então a gente diz que assim, a informação, ela é capaz de quebrar esses obstáculos também, né? Preciso que as pessoas leiam e se informem de fontes seguras, né? Porque hoje também todas as pessoas fazem busca na internet e às vezes nem sabem que tipo de informação ou que é a fonte daquela informação. Exato. Então procure fontes seguras, sociedades médicas, sites oficiais do governo, como o Ministério da Saúde, não é verdade? Aonde a gente possa realmente poder ter informações mais fidedignas. Para absolutamente tudo, né? É preciso fazer esse filtro, né? Quanto a essa rede de informações que nós temos assim imediata, né? A gente tem que saber onde é que nós vamos buscar, saber quais são os sites realmente que são confiáveis, né, doutor Maurício? Isso mesmo. A AIDS, ela não tem cura, né? E como é que essa questão do tratamento vai possibilitar com que esse paciente tenha qualidade de vida, doutor Maurício? Sim, os medicamentos que as pessoas conhecem com o nome de coquetel, né? Na verdade são antirretrovirais, ou seja, medicamentos que têm a capacidade de destruir o vírus lá no sangue, certo? Ou de um processo de replicação desse vírus no organismo. Consequentemente, a pessoa precisa manter o uso desses medicamentos para toda a vida, visto que até o presente momento nós não temos a cura definitiva. Não existe uma vacina ainda. Exatamente. Né? Os estudos continuam. Pode ser que nós chegamos a esse momento, mas hoje nós não temos essa resposta. Assim como algumas outras doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, a pessoa também tem que fazer o tratamento para sempre. Então é dessa forma que nós orientamos. O uso correto da medicação, ela vai ter uma expectativa de vida muitíssimo longa. Cuidar da alimentação, fazer atividade física, ou seja, ter uma vida saudável. E ter uma vida saudável mostra muito claramente também que na nossa rede, seja no emprego, seja na igreja, na família, pode ter pessoas que são portadoras do vírus, que sabem, que fazem o tratamento, mas que você não sabe. Né? Então, é essa questão também do cuidado que a pessoa deve ter, principalmente acerca das questões, né, que são formas, né, de contágio, não, doutor Maurício? E do que a gente diz, não vem na testa, né? Com não vem certeza. na testa, né? São quase 37 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo. Olha. Na América Latina, em torno de 1.200.000 pessoas. E nós dizemos que nós temos mais de 1.800.000 casos novos, pessoas diagnosticadas por ano, incluindo cerca de 200.000 crianças. O que é o PrEP? Seria a profilaxia pré-exposição. Então, veja bem, para aquela situação lá no contexto do trabalho, dos profissionais de saúde que estão mexendo com sangue, cuidado,
Ocorrendo um acidente com material biológico, com sangue, ela pode fazer uma profilaxia após aquela exposição de risco, certo? E para evitar que aquele vírus que possivelmente tenha naquele sangue, entrando em contato com a pessoa, ele possa causar a infecção. E existe uma outra situação que seria a profilaxia pré-exposição. Tá. Imaginemos que uma pessoa vive sabidamente com HIV e ela é casada, ela tem uma pessoa fixa com quem tem relacionamento e essa pessoa não tem o HIV. É uma situação que nós chamamos de casais sorodiscordantes. Um é portador do vírus e o outro não é portador do vírus. Ok. Então, essa medicação seria para quem não tem o HIV, tomar a medicação para, entendi. havendo alguma exposição, ele não se infectar. Entendi. É como se fosse uma forma preventiva nesse sentido. Com o medicamento. Com a medicação, né? Com todos os cuidados também que são Isso. necessários. Nós né? temos a prevenção sexual com o uso do preservativo, que é recomendado como um bloqueio para esse contato. E existe essa hoje disponível, que é a medicamentosa, tá certo? E o que vem a ser a questão da janela imunológica que as pessoas falam também, doutor? É aquele período em que, após eu me infectar, o meu teste ainda será negativo. Antes, isso durava meses entre eu pegar o vírus e meu teste dar positivo. Hoje, não. Com os testes mais modernos, em torno de 4 semanas no máximo, o meu teste já evidencia que estou portador do HIV. Que são aqueles casos, como você falou, opa, fui exposta, então eu estou com dúvida, eu vou correr na unidade de saúde e eu vou ter o resultado. É isso né? mesmo. Ali de forma quase que imediata, praticamente, né? Exatamente. Mais uma informação, é um assunto tão rico para a gente poder tratar, porque ele é cheio de tabus, né? Enfim, é meio que conlui do silêncio que fica dentro de casa, né? Dentro das famílias, às vezes, quando meio que se descobre, né? Se a pessoa descobriu, como é que ela vai partilhar isso com a sua família, doutor Maurício? De que forma que ela pode fazer, né? De nós podermos ajudar essa pessoa a partilhar com seus familiares. Claro que não vai sair falando para todo mundo, não há necessidade disso, de exposição, porque de uma forma ou de outra, infelizmente, ainda existe a questão do preconceito, nem todos vão compreender, vai vir também julgamento, enfim. Mas de que forma que ela pode fazer para ela poder partilhar isso com a sua família dentro de casa? Certo. Uma vez que essa pessoa recebe ou passa por um serviço especializado, ela vai receber esse aconselhamento, né? Entendi. E nós sempre dizemos que é importante que ela divide essa situação do seu status sorológico com alguém da sua rede. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, porque eu entendo que quando você divide isto, alivia para você. Infelizmente, muitas pessoas não querem partilhar com seus pais, com seus irmãos, com medo. Ah, o meu pai não vai aceitar, minha mãe não vai aceitar, meus irmãos não vão aceitar. Então, se nós, no nosso convívio do dia a dia, independente de conhecermos se alguém no nosso meio está portador do HIV, tivermos um diálogo aberto, acolhedor, em acontecendo isso no nosso lar, na nossa família, eu acredito que essa pessoa vai se sentir muito mais segura e capaz de abrir, porque ela já imagina que ela vai ter o apoio da sua família. Sem sombra de dúvidas. Dia 1º de dezembro, né? Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e nessa caminhada toda muitas coisas foram se aprimorando, vamos dizer assim, como você colocou, os estudos no sentido também da vacina, né? Também da cura, eles não param, mas quais são as ações realizadas neste mês acerca dessa campanha em relação à AIDS, doutor Maurício? Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca uma proposta de controle da infecção até 2030. E são 3 parâmetros que a gente coloca. É uma meta. Isto. A primeira eles chamam de 90-90-90. A primeira significa 90% das pessoas vivendo com HIV saber do seu diagnóstico. Entre elas, 90% ter acesso ao tratamento. Okay. E entre aquelas que estão em tratamento, 90% manter a sua carga viral indetectável. O que significa que quebra a barreira, a capacidade de transmissão. Infelizmente, em muitos países mais pobres do que nós estamos aqui no Brasil, eles não têm acesso ao medicamento ainda. É caro. Então, infelizmente, pessoas se infectam, fazem o seu diagnóstico e nem todas têm acesso ao remédio. No Brasil é diferente, né? E como é que Sim. funciona em Campo Grande acerca dessa questão da medicação? Os remédios, há muitos anos, desde a década de 80, né, são disponibilizados pela rede pública de saúde no Brasil. Via SUS de forma gratuita. Gratuita, completamente gratuito.
tanto a possibilidade das consultas, dos exames e do medicamento. Olha que maravilha. Então, a pessoa, existe todo esse cuidado, né, acerca de uma confirmação desse diagnóstico. Então, como você colocou ali, imediatamente ele já tem esse apoio, né, essas orientações. É um impacto, sim, mas aí é no sentido assim, estamos todos juntos. E encaminha para esse local que é especializado, onde ele vai encontrar uma outra, vamos dizer assim, ele vai encontrar uma outra família porque casa, né? É uma família que se casa, os profissionais da área da saúde nesse sentido, com o paciente. E ele, além de ele ter as suas consultas previamente agendadas, ele também recebe a medicação, que é o coquetel que você falou. Perfeito. Que dependendo de conforme for, que estágio se está, pode ser que ele não tome realmente muitos comprimidos, que ele tome, de repente, 2 comprimidos diariamente. Nossa, quanta informação importante, quanta informação relevante. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né, acerca dessa questão mesmo do enfrentamento, né, dessa doença tão séria. Eu diria que a gente pode sim acreditar que a importância de ficar sabendo do seu diagnóstico. Então, se você nunca fez um teste de HIV, procure uma unidade de saúde e diga, hoje é o dia de eu ficar sabendo. Se eu estou soronegativo, ou seja, se eu não tenho o vírus do HIV, eu vou continuar me cuidando para eu não me infectar. E se porventura eu estiver positivo, acredite, é possível tratar e é possível viver bem. Que maravilha, doutor. Muito obrigada mesmo, mais uma vez por sua presença aqui conosco. Tão relevante, e eu espero que aí para 2019 que você possa, né, ele encontrou um lugar na agenda dele para ele poder estar aqui conosco, né? É muito bom para a gente receber uma pessoa que possa trazer tanta informação relevante aqui para a nossa sociedade, querido. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Muito bom. Olha a importância, não é, gente? Então vamos nos cuidar, vamos amar aquele próximo, né? Que às vezes é só você estender a mão e está ali ao alcance de você poder ajudar o outro. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.